E aí, beleza? Estava rolando a maior festa nessa residência. E Cole estava meio desesperado procurando seu irmão Duckett, só que ninguém pelo jeito tinha visto ele. Até que disseram que ele estava no quarto, porém a porta estava trancada. E como ele não respondia, teve que arrombar a porta ali mesmo, e Duckett estava com o corpo machucado, sem camisa na cama. Falando do pai deles, e o irmão dele então começou a carregá-lo para fora, mas ao chegar na cozinha a galera estava filmando. Claro que Cole não queria isso, só que de repente do nada seu irmão o atacou com uma faca e a galera começou a correr. E na sequência, ali mesmo com aquela faca, Duckett desistiu de viver. Ok, agora conhecemos Mia, que estava passando pelo funeral de sua mãe, e isso sempre é algo complicado. Ela estava conversando com sua amiga sobre o que faria agora de sua vida, e passando algum tempo depois disso, ela não tinha um relacionamento muito legal com seu pai. Mas sua amiga Jade ligou para ela passar na sua casa, mas antes ela tinha que pegar o irmão dela, Riley, que tinha um amigo meio tóxico que não entendia suas reverências e ficava influenciando o garoto a fumar. Mas Mia passou, levou ele para casa e até que se davam bem, pois no caminho ficaram cantando Cia no carro. Só que Mia avistou algo pela estrada e parou, e era um canguru que tinha sido atropelado. O coitado do animal estava sofrendo e não sabia o que fazer. Se levava para o veterinário ou acabava com o sofrimento dele. Ela então entrou no carro e iria passar por cima dele, mas na hora de fazer isso desistiu. Deu a volta e deixou o animal lá sofrendo, pois disse a Riley que outro carro passaria. Assim que chegaram em casa, Jade tinha esquecido de buscar o seu irmão. E depois ficaram conversando no quarto dela. Parece que Jade não estava dando muita atenção para Mia, pois estava mais preocupada com seu novo namorado, Daniel, que segundo Mia também já tinha sido o namorado dela alguns anos atrás. Porém, viram um vídeo no grupo de uma tal de Hailey que mandou para ela de uma garota sendo possuída em uma festa. E já queriam ver se aquilo era verdade ou não, pois iria rolar a mesma festa aquela noite. E Mia ficou muito interessada em ir nessa festa, só que sua amiga Jade parecia não estar muito afim, e para convencê-la, Mia disse que hoje fazia 2 anos da morte de sua mãe, e precisava se divertir no aniversário de morte dela. Ok, com isso Jade topou e só iria atender o seu namorado por alguns minutos, e enquanto isso, Mia ficou lá ajudando o irmão dela com o dever de casa. Então mais tarde, Sue, a mãe deles, chegaram e deu um abraço em Mia. Por hoje ter sido a missa em homenagem à mãe dela, e ela não conseguiu ir. Mas ok, o lance é que as garotas queriam sair escondidas, apesar de Sue já ficar sabendo disso. Porém, Riley iria junto para não dedurar para a mãe deles, e aí finalmente chegaram na tal festa. Só que Riley não curtiu muito ela ter levado o irmão dela e sua amiga Mia, e na festa Mia não estava conseguindo interagir com ninguém por lá, e já começou a achar que foi uma péssima ideia ter ido, até que o tal Daniel chegou na festa, o único amigo que ela tinha além de Jade. E Riley perguntou a Jade o porquê ela trouxe Mia, pois não gostava muito dela por ser uma garota grudenta, deprimente, e ainda estava dando em cima do namorado dela. Só que Jade respondeu que ela e Daniel eram grandes amigos. Ok, mas chega de enrolação, pois era o grande momento da noite, iriam jogar o jogo de conjurar espíritos, e ficaram cogitando quem seria o primeiro, e para ser descolada com aquela galera, Mia queria ser a primeira. Ok, amarraram ela e teria que cronometrar, e assim que ela deixasse os espíritos entrarem, não poderiam deixar ficar por mais de 90 segundos. Senão o espírito iria escolher ficar, e se morresse durante os 90 segundos, nunca mais iriam embora. Então acenderam uma vela e colocaram uma mão embalsamada na sua frente, e Mia precisava segurar aquilo e repetir as palavras: "Fale comigo". Então ela soou as palavras e bem na frente dela apareceu um espírito de um velho. Talk to me. Meu Jesus amado. Bom, ela se assustou e todos ali começaram a rir, e Mia não entendeu o que era aquilo que apareceu. Ficando meio surtada, e sua amiga disse para ela parar com aquilo. Só que insistia que tinha alguém por ali, e o próximo passo ela era dizer que podia entrar. Iria provar que conseguia, e com a pressão da galera, ela tocou na mão. Disse as palavras "fale comigo", e nessa uma mulher grotesca apareceu na sua frente. Ficou com medo de novo, mas não soltou a mão, e agora disse as palavras "pode entrar". Consequentemente, o espírito estava em Mia, e a princípio só parecia estar meio surtada. Só que apontou para o canto, dizendo que aquele espírito gostava de Riley, só que de Daniel não. Só que as coisas começaram a se complicar. Primeiro ela mudar sua feição, depois a porta se abrir e fechar, e isso só deixou a galera ainda mais agitada. Os olhos de Mia estavam completamente escuros, dizendo agora para
Riley que o espírito estava bem atrás do garoto e ele o rasgaria inteiro. Porém, já tinha se passado 83 segundos e ela tinha que soltar a mão, mas não conseguiram. E aí Mia ficou repetindo que iria rasgar o Riley e depois que as luzes se apagaram para ele correr. Isso só assustou Riley ainda mais e até que finalmente conseguiram tirar a mão dela. E aí apagaram a vela e Mia estava de volta. Ela disse que foi incrível a experiência, deixando a galera toda animada e Riley ainda assustado. O lance é que aquela noite o garoto ficou tão com medo que foi até o quarto de sua irmã, mas ela não deu muita atenção e desejou boa noite e não queria por ali. O jeito foi ir até a sala onde Mia estava no sofá e ficou ali deitado do lado dela, perguntando como foi tocar aquela mão e Mia respondeu que foi algo maravilhoso. Uma luz que deixou nela uma sensação de paz muito boa, mas era apenas algo temporário e depois Riley perguntou como a mãe dela morreu. Mia então explicou que ela tomou alguns remédios para dormir a mais e ninguém conseguiu socorrê-la e acabou morrendo. E por um tempo Mia ficou em depressão depois disso, mas agora não se sentia mais sozinha. Mais tarde Riley acabou caindo no sono e Mia tirou dele o celular e os fones, só que parecia que tinha mais alguém por ali. Ok, no dia seguinte na saída do colégio foram até Riley, pois Daniel queria provar a tal mão embalsamada. Combinaram então de fazer a festa na casa de Jade, já que Sue e sua mãe iria trabalhar aquela noite. Porém, assim que Daniel chegou na casa, Sue já saiu na sua investigação para saber se iria rolar uma festa na sua casa ou não, e todo mundo já sabia como dar a resposta e dizer que não teria festa alguma. Mas segundo Sue, se rolasse realmente uma festa por ali, Mia estaria banida da sua casa para sempre e não era para ela ficar chapada, pois Jade contou o que houve. E para Daniel, a Laricinha de sua filha estava proibida, bem típico de mãe querendo constranger sua filha. Mas assim que ela saiu, a galera chegou e Mia queria saber o que era aquela mão. Segundo Joss, era a mão de um vidente que falava com os mortos e cortaram ela e a embalsamaram. E por isso tinha aquele efeito, só que para Riley era a mão de um satanista que conjurava demônios, mas ninguém sabia ao certo. Mas aquela mão não foi comprada, e sim dada de um amigo que ganhou de outro amigo até que chegou até eles. Mas chega de explicação, pois era a hora de Daniel experimentar a tal viagem. Ele queria até que o filmassem, e assim que ele disse fale comigo, parece que apareceu algo na sua frente. Só que dessa vez ele não soltou a mão e disse as palavras, pode entrar. E o espírito entrou e ficou sufocando ele por alguns segundos. Na sequência ele olhou para Jade dizendo que Daniel não gostava que ela o tocasse, pois ficava mole. Já Mia o deixava excitado, tanto que até caiu e ficou se esfregando no chão. Fora que na sequência rolou um baita beijo de língua com o cachorro, já deixando todo mundo agitado. Mas estava ficando ridículo o negócio e tiraram a mão dele e Daniel pediu para desamarrarem e apagar aquele vídeo, ficando puto e saindo da sala. Mas a galera não queria acabar com a festa, então Mia topou ser a próxima e ter a experiência de novo. Bora, culpado! Só que era para tirar o cachorro e nada de filmagens, e assim a galera topou. Só que não foi só Mia, toda a galera topou encostar na mão e fazer a experiência com vários e vários espíritos inofensivos pelo jeito e com o tempo controlado. Até que Joss foi o último e a galera se cansou e Riley queria ter a tal experiência. Só que sua irmã não deixou, já que tinha apenas 15 anos, e Mia propôs que ele ficasse apenas 60 segundos e tirariam a mão dele, só que nem isso Jade topou. Então acabaram discutindo e rolou ofensa para os dois lados e Jade acabou saindo da sala. Daniel foi atrás dela e Hayley e Joss iriam guardar as coisas. Mas o Hayley ficou insistindo para que Mia deixasse ele fazer por apenas 60 segundos até que ela topou, mas era apenas por 50 segundos. Então assim amarraram o garoto e iriam cronometrar, colocando a mão na frente dele e ele disse as palavras, fale comigo. Só que parece que dessa vez quem apareceu na sua frente não o assustou e tomou coragem e disse as palavras, pode entrar. Assim o espírito tomou conta dele, o sufocando por alguns segundos, só que quem estava no corpo dele era a mãe de Mia, que a chamou de Mi e disse que nunca queria magoá-la e amava muito. Porém se passou 60 segundos, só que Mia não deixou tirar a mão dele, pois era sua mãe que estava ali. E apesar das palavras boas que ela disse depois, só complicaram as coisas, pois se passaram mais de 90 segundos e o espírito se rebelou.
Começou a bater a cabeça na mesa várias e várias vezes e depois queria arrancar o próprio olho. Só que Mia tentou impedir e nem Joss conseguiu ajudar e a cadeira foi arrastada até perto da janela. E o espírito aproveitou a cômoda para terminar o serviço e mais um pouco Riley estaria morto. Só que Jade apareceu e impediu que o garoto desse o último golpe na cômoda e aí finalmente tiraram a mão dele. Mia ficou sem reação pelo que viu e Riley e Joss já estavam cogitando inventar uma história. Só que Mia começou a perceber a presença de sua mãe agora. E minutos depois a polícia chegou e ouviu todos os jovens tirando os depoimentos e Riley estava no hospital. O pai de Mia foi buscá-la e queria saber o que ela tinha dado para o garoto. Ela disse que nada e não queria falar com ele, pois para ela o seu pai também não tinha sido sincero com ela em relação à sua mãe. No entanto, foi Mia que ficou com a mão e pensativa ligou para Daniel e foi até o hospital para ver como estava Riley, só que Jade não queria ela por lá e nem a sua mãe, pois Sue achou que foi culpa dela o filho dela estar daquele jeito. E se Mia insistisse em querer vê-lo, iria chamar a polícia, jogando a pressão em cima da garota. Só que ali no hospital ela começou a ver sua mãe no reflexo e seguiu ela até o banheiro e em uma das portas se fechou. Mia ouviu sua mãe pedir ajuda, só que assim que ela forçou e abriu a porta não tinha ninguém. Começou a achar que estava ficando maluca e nas escadas Daniel viu ela chorando e decidiu dar uma carona para ela. E no caminho ele explicou que se livrou dos policiais falarem com seus pais, pois ele já tinha 18 anos. Só que não podia voltar para casa, senão eles saberiam que tinha acontecido alguma coisa. Então nessa Mia ofereceu dele dormir na casa dela e Daniel ficou meio relutante pelo lance com Jade. Mas como eram amigos e isso não parecia um crime, ele iria, pois Mia estava se sentindo muito sozinha. E assim que chegaram, Mia disse para ele que não acreditava que tinha falado com sua mãe, só que para Daniel achou que não era, talvez um espírito fazendo aquilo. Só que para Mia poderia ser sim, pois a única que chamava ela de Mi era sua mãe, e já que a mão estava ali, queria tentar de novo. Só que Daniel disse que nunca mais faria aquilo, e na sequência Daniel viu o desenho do coração dos dois de quando mais novos eram namorados. E depois rolou até um certo clima entre os dois. Já com Jade, ela tentou contato com sua mãe, mas estava muito difícil. E Daniel já tinha caído no sono e Mia ficava vendo vídeos de sua mãe no celular. E depois ficou querendo se encostar em Daniel e teve um sonho, onde os dois se pegavam, só que ao mesmo tempo vendo sua mãe ter overdose e seu pai tentando salvá-la. Assim que acordou, um espírito estava no canto do quarto no escuro, se aproximou da cama e foi até os pés de Daniel. E começou a chupar os dedos dele, numa cena bem estranha e esquisita. Só que assim que Daniel acordou, era Mia que estava fazendo aquilo. Que coisa absurda. E assustado dela ficar chupando o pé dele, pegou suas coisas e foi embora. Com isso, ela começou a se bater no seu quarto e depois iria usar a mão para falar com sua mãe. Assim ela fez, acendeu a vela e disse as palavras "fale comigo" e sua mãe apareceu na sua frente. Ela perguntou se ela fez aquilo com os remédios de propósito e ela disse que não, que nunca abandonaria sua filha e estaria ali para sempre. Só que o espírito de sua mãe tinha algo para dizer, que Riley precisava de ajuda. E assim aquela noite ela dormiu sobre o aconchego de sua mãe, só que Riley estava bem debilitado. E sua mãe e irmã cuidavam dele no hospital e no banho Sue precisou sair e Jade ficou querendo que ele dissesse alguma coisa. Mas Riley mordeu sua mão e depois caiu da cadeira e parece que o espírito queria que ele batesse a cabeça de novo. Parecia estar possuído e queria lamber o seu próprio sangue no chão. Até que as enfermeiras chegaram e socorreram Riley e a galera se reuniu para entender o que estava rolando. Já explicou que toda vez que seu irmão retomava consciência, parecia estar com um espírito possuído que queria matá-lo. E uma das regras da mão é que se alguém morresse com um espírito dentro, a entidade ficaria com o corpo. Só que Mia parecia ser a única que continuava vendo coisas e até contou o que rolou com Daniel, não deixando Jade nada contente com isso. Só que Joss explicou que um cara chamado Duckett deu a mão para ele e conseguia ver espíritos sem a ajuda dela. Só que pirou em uma festa, esfaqueou o irmão e depois desistiu. Mia queria falar com esse cara, o irmão dele, só que o lance é que Cole não queria falar com Joss, pois foi ele um dos amigos que abandonou seu irmão quando piorou. E entrou no ônibus para ficar sozinho, só que Mia foi atrás dele com os outros. E ela disse que também perdeu alguém próximo e entendia sua dor. Então Jade explicou que seu irmão estava na UTI por causa daquela mão e não sabiam o que fazer agora.
Cole explicou que quando um espírito entrava, ele demorava um pouco, mas ficava fraco e sairia. Só que dessa vez com Riley parecia que queriam matá-lo. E Cole então não sabia o que fazer. Nessa, Jade saiu do ônibus e ela e os outros colocaram a culpa de tudo isso em Mia, pois ela deixou o garoto ficar com o espírito por mais de 2 minutos. Só que mesmo assim, Mia queria achar uma solução. Como saber se apagaram a vela na sessão dele ou não, e isso poderia dar certo. Levar a mão até ele, acender a vela e apagar, e talvez com isso fechariam a porta. Com isso, Joss deu a mão para ela e disse que assim que terminasse era para queimar aquilo, e assim Mia foi até o hospital. Teriam pouco tempo para tentar fazer aquilo e apertaram a mão dele com a mão embalsamada. Só que as 2 vezes que tentaram não deu certo, então Mia teve uma ideia de usar a mão para tentar achar o Riley, pois talvez ele foi desconectado do seu corpo e estava preso em algum lugar. Mas assim que ela acendeu a vela, pegou a mão e disse as palavras, uma garotinha apareceu na sua frente. Mia então pediu por favor para ela levar ela até onde estava Riley, só que assim que a garota entrou no corpo dela, mostrou que Riley estava sendo cercado por dezenas de espíritos. Era um tipo de orgia com aquelas entidades e ele não conseguia sair. Isto é a maior putaria! Mia então viu ele preso e estava sendo machucado e não iriam parar. Quando ela chegou em casa, seu pai queria falar com ela e disse que antes de morrer a mãe dela tinha deixado uma carta onde dizia que ela fez aquilo, pois realmente tinha perdido as esperanças. Só que Mia não acreditava nisso e ao abraçar o seu pai, o espírito de sua mãe disse que ele estava mentindo. E ela então disfarçou e foi para o seu quarto e o espírito de sua mãe estava no espelho, dizendo para ela que aquele não era Max, o seu pai, e sim um espírito tentando enganá-lo, que a única forma de escapar dele era o matando. O espírito então arrombou a porta e tinha o mesmo rosto do seu pai, só que morto, e atacou Mia no seu quarto, jogando ela no chão e a enforcando. Enquanto isso, seu pai de verdade ouviu e tentou abrir a porta, pois Mia pedia incansavelmente por ajuda e tentava alcançar uma tesoura, só que assim que o seu pai abriu a porta e se aproximou dela, ela alcançou a tesoura e feriu o seu verdadeiro pai no pescoço, não acreditando muito no que fez, e mais tarde ligou para Jade, dizendo que sabia uma solução para salvar o seu irmão e era para ela ir até sua casa. Jade acreditou, pegou o carro e foi até ela, mas Mia na verdade estava no estacionamento só esperando ela sair. Entrou no quarto de Riley, no entanto ela não estava sozinha e Sue apareceu, dizendo que no exame dele mostrou que ele não tinha drogas no sangue e foi apenas um colapso nervoso, e pediu desculpas por ter a culpado por isso. Só que Mia pediu para Sue deixar ela ficar sozinha com ele, e com isso a mãe do garoto deixou. Jade chegou na casa de Mia, mas mesmo buzinando e ligando, a garota não atendia. Mia, agora que podia ver os espíritos, viu a entidade que possuía o corpo do garoto, dizendo que Mia finalmente o encontrou, só que não iria deixar o corpo dele, mesmo Mia dizendo que iria dar um fim naquilo. Mia então pegou aquela tesoura e iria matar o Riley, só que ao ver o rosto do garoto não conseguiu. O mesmo canguru que ela abandonou na estrada apareceu e Mia queria segui-lo, e Jade, ao entrar na casa, achou Max, o pai de Mia, precisando de ajuda. Ela ligou para sua mãe dizendo que Mia era perigosa, e quando correu no quarto dele, Riley já tinha desaparecido. Jade chegou correndo no hospital e viu que Mia estava carregando seu irmão em uma cadeira de rodas, levando ele até a beira da estrada. Iria acabar com esse sofrimento, mas sua mãe apareceu atrás dela, dizendo que ela estava fazendo a coisa certa. E quem foi atropelada, na verdade, foi Mia, que minutos depois se levantou. Viu Jade com seu irmão e depois no hospital, vendo que ele tinha se recuperado e o seu pai também, descobrindo que desse atropelamento ela tinha morrido e agora era um espírito que ficou na escuridão, até que uma vela se acendeu e alguém usando a mão embalsamada queria conversar com ela, e mesmo sendo em espanhol, disseram as palavras que deixariam ela entrar. Terminando assim Fale Comigo, filme de terror e suspense de 2023. E eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!